E agora com o advogado Ricardo Wagner. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Raline. Agradeço mais uma vez o convite, né, de estar aqui novamente a casa. Já me sinto alguém aqui da casa, porque sempre que solicitado, né, na medida do possível, a gente está aqui tentando esclarecer aos ouvintes questões que são importantes para a condição do nosso país, né, questões públicas, e para a gente tentar aqui explicar melhor, as pessoas compreenderem como é que funciona essa coisa da CPI, qual o propósito, qual a intenção disso, né. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos logo aqui então, doutor. Me diga, deixa eu só fazer já uma vai pergunta. começar, o negócio tá aqui, entendeu? deixa Eu eu achei fazer uma 4 páginas de pergunta aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Adianta. Ver se eu consigo responder. Agora consegue. Ricardo, explica pra gente como é que se monta a questão da CPI. Porque o pessoal estava querendo que entrasse os governadores dos municípios. Explica pra gente como monta e por que não coube agora a entrada do governador do município. Olha, Raline, veja só, essa questão da ampliação da CPI, ela se deu pela questão de uma tentativa, né, do governo em ampliar a CPI para que se fosse tirado o foco dela, tá? Isso é importante dizer inicialmente. Por quê eu digo isso? Porque há de convir, quem investiga tudo não investiga nada. Nós temos 27 estados, temos mais de 5 mil municípios. Então, como uma CPI que tem prazo determinado de início e de encerramento dos seus trabalhos poderia investigar 5 mil municípios, né, e 27 estados, além das questões voltadas para o governo federal, né? Então, foi uma tentativa, uma manobra de tentar, de alguma forma, englobar tudo para que se pudesse tumultuar, né? E aí, a estratégia, né, da comissão, né, que foi criada inicialmente para conduzir os trabalhos, foi justamente no sentido de dizer o seguinte: olha, só vai ser possível investigar aquilo que se refere ao repasse que foi feito do governo federal para os estados, né? Mas a questão de investigar os governadores e os prefeitos, isso é uma atribuição das próprias câmaras, das próprias assembleias legislativas dos estados e das câmaras municipais dos municípios. Ou seja, se houver alguma irregularidade, né, nessa questão de como os estados, de como as prefeituras gastaram dinheiro, aí sim é possível uma investigação. Mas essa investigação se dá através das assembleias legislativas de cada estado e das câmaras municipais de cada prefeitura. Não pode vir do Senado. Não, porque o que ficou determinado aqui... No Senado é nacional, né? No âmbito do Senado é nacional. O que ficou determinado aqui no relatório, né, que seria só em relação à questão do repasse. O que quer dizer isso, né? A questão se o repasse foi feito de acordo com o que preconiza a Constituição, em termos de percentual, levando em consideração cada estado, né, cada município, cada tamanho, população, etc. e tal. E também se realmente os repasses foram feitos, né, no tempo certo, né? Então, a questão da investigação do repasse do dinheiro do governo federal para os estados e municípios se dá apenas nesse âmbito, ou seja, é limitada, né? Até porque, como eu disse, quem investiga tudo não investiga nada. Então, essa tentativa do presidente em colocar dentro do relatório, né, de atribuição dos trabalhos da CPI, estados e municípios, é uma tentativa clara de tumultuar e de alguma forma, atrapalhar os trabalhos da casa, né? No sentido de realmente desfocar daquilo que está sendo, de alguma forma, determinado no relatório, que é a investigação das questões voltadas para o governo federal. Eu estava tentando aqui já compartilhar aqui para o pessoal fazer as perguntas aqui, mas o negócio está ligeiro demais. Ricardo, a CPI hoje é uma das formas que sempre tem sido utilizada, né, para descobrir ou fazer um apanhado de situações que está acontecendo algo de errado. Sim. E agora, para o Covid, né? No que a CPI, qual o poder jurídico que ela tem sobre quando ela chegar a um consenso?
Veja bem, a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela hoje tem respaldo na nossa Constituição Federal, né? Sabe-se que desde a Constituição de 34 que havia a possibilidade de instauração de CPIs, né? Não é novo. A questão é que a Constituição de 88, né, ela inaugura as CPIs dando uma maior amplitude à questão da possibilidade, inclusive, de investigação dos seus pares, né? Veja só, só para colocar na linha do tempo, né? Muita gente dizia que assim que a CPI foi instaurada, né, naquela decisão do ministro Barroso, que obrigou praticamente o presidente do Senado a instaurar a CPI, era uma interferência dos poderes. Não é porque o artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º, diz que, havendo um terço dos membros do Senado, né, pela requisição de uma CPI, o Senado ele tem por obrigação abrir para respeitar o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Porque entende que isso aqui faz parte de um pacto federativo e que tem que se respeitar também os direitos das minorias, né? E olha que tivemos aí 31 assinaturas, ou melhor, 34 assinaturas, inclusive a do finado Major Olímpio, que faleceu de Covid. Inicialmente era a situação, mas depois virou oposição ao governo, pela questão das trapalhadas do governo, né? E aí ele também assinou isso, né? Então o que é que acontece? Uma vez o Supremo determinando a obrigatoriedade da CPI, o Senado ele tem, o presidente do Senado ele tem que abrir a CPI, independentemente do resultado dela ou não. Né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr, mas aí você citou a questão das atribuições, né? A gente poderia dizer o seguinte, que as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, elas guardam determinadas funções que a gente diria funções de justiça mesmo, né? Que seria a questão de você poder, né, quebrar sigilo bancário e telefônico, intimar, e essa intimação é aquele que a gente diz, aquele que dizia assim, aquele ditado que diria no passado. A intimação, se você não se recusar, você vai à base do chicote, né? A gente diria à base da vara, né? Vai a força da vara. Então, você, uma vez intimado para compor a CPI como testemunha, você tem por obrigação ir. Você não pode dizer que não vai, sob pena de você ser conduzido coercitivamente. Então, eu diria que a ampliação das atribuições da CPI, elas são amplas, claro, tem as limitações, etc e tal, mas ela pode fazer essa quebra de sigilo, requisitar documentos, tá, de qualquer autoridade, seja ela federal, estadual ou municipal. Isso inclui o presidente? Isso inclui o presidente da República também, né? Desde que haja indicação, né, de que o presidente, de alguma forma, ele tem algum tipo de, digamos assim, algum tipo de atuação ali na questão daquilo que está se colocando para se investigar, né? Então, a questão a CPI também, uma das características dela é que ela tem um prazo para início e um prazo para o término, né? Essa CPI aqui da Covid, pela questão do próprio relatório, né, que foi, digamos assim, assinado pela maioria do Senado, pelo Pleno, né? A duração dela é de 90 dias. Agora, ela pode também se prorrogar por mais 90, ou pelo prazo que assim achar necessário. O que ela não pode fazer é se estender, além do prazo que ela foi, digamos assim, ela pode ser prorrogada. O que ela não pode fazer é se estender demais, porque senão você perde o foco da questão daquele que está pretendendo se apurar. Então, a CPI ela tem essa prerrogativa, que eu diria que é, inclusive, uma atribuição muito, digamos assim, é muito poder que uma CPI tem, poder quebrar seu sigilo telefônico e bancário, né? É difícil. É verdade. Há o perigo do presidente ser convocado para essa CPI? Existe a possibilidade, não sei se vocês se recordam que a presidente Dilma, né? Claro, não era uma CPI, mas era um processo de impeachment, né? Não era uma CPI, claro, é diferente das questões jurídicas, mas ela foi convocada para depor, né? Acho que todo mundo se recorda, no Senado Federal. Existe essa possibilidade, sim, desde que haja, digamos assim, justificativa para tal, né? Por enquanto, está se pretendendo, nesse primeiro momento, convocar aqueles que atuaram na pasta do Ministério da Saúde, tendo em vista que o foco aqui é fazer a questão da apuração das questões voltadas para saber se o presidente, de alguma forma, atuou no sentido de, digamos assim, conturbar, né, a questão das políticas sanitárias, né, saber se realmente houve alguma interferência para esse caos, esse descaso que o Brasil hoje atinge em relação à questão, já são mais de 400 mil mortos, né, pela Covid-19. Então,
inicialmente está sendo intimado apenas o pessoal aqui que fez parte do Ministério, que é a pasta técnica, né? Mas já há também indicações de que vai ser intimado o filho do presidente, né? Vai ser intimado também, possivelmente, Paulo Guedes. Estão falando também em intimar o próprio ministro da Justiça, que deu uma declaração semana passada, dizendo que, de certa forma, ameaçando os governadores, né? Dizendo que tem que perseguir o dinheiro, né? Que foi para os estados. Então já deixou ali muito claro de que há uma possibilidade da tentativa de usar a Polícia Federal, né, para perseguir governadores. Então há também a possibilidade de convocar o ministro da Justiça para essa CPI, né? Então eu creio que assim vai vir muitos desdobramentos, né, aí, ao longo das semanas que estão aí por vir em relação à questão da CPI. Ô Ricardo, eu assim, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que falando nordestinamente, né? Uhum. Nesse angu tem caroço. Nesse angu tem caroço. Nesse angu tem caroço. Essa é a deixa. Porque é verdade que a Federativa Maior, o governo federal, mandou esse dinheiro para o Estado e para o Estado, então, fazer a sua divisão por regionalizada. Inclusive tem uma investigação já também no Amazonas, né, do Ministério Público Estadual. Exatamente. Eu particularmente acho que deveria sim os governadores serem inclusos, até porque os montantes de liberação quem faz é o governo do Estado. Perfeito. Porque se você tem determinada região que teve um alto índice de casos de Covid e recebe um valor abaixo, e outra região, outra cidade, outro município que não teve, sequer atingiu metas, que passou do amarelo, receberam valores maiores. Então, é uma discrepância de valores que o Estado, eu falo isso com relação à Paraíba, difícil. Então, no meu ver, eu acho que deveria ser incluso os governadores, mas, retomando a pergunta, a participação deles, né? O objetivo dessa CPI, no caso, é punir ou ela só vai apurar as irregularidades. E vai mostrar ao Ministério Público, ó, tá aqui as provas. É isso. Perfeito. Veja só, eu estou aqui inclusive com um relatório, né, na mão da CPI, né, sobre a questão da organização dos trabalhos e do foco. Mas eu queria, antes de falar disso aqui, dizer uma coisa aqui. Ventilou-se, né, assim que falasse da instauração dessa CPI, antes mesmo dela ser, digamos assim, instaurada, falava-se, criou-se uma narrativa entre os grupos bolsonaristas, né, de que, de fato, o presidente teria mandado dinheiro para os governadores combater a Covid. Então, assim, eu gostaria de dizer que isso não é verdade, de que o dinheiro foi para combater a Covid. Eu vou dizer como foi que aconteceu a questão do repasse do dinheiro. A Constituição ela determina lá quais são, né, os impostos em que deve haver repasse para os outros entes. Por exemplo, tem impostos do governo federal que 21% obrigatoriamente tem que ser destinado para os estados, né? E também a Constituição fala também da possibilidade do repasse dos estados para municípios de determinados impostos, como o ICMS, por exemplo. 21% daquilo que é arrecadado no ICMS vai para os municípios, né? O que é que acontece? Em 2019, nós tivemos uma perda de arrecadação do ICMS devido à crise econômica e havia ali, inclusive até mesmo, feito até mesmo pela uma requisição do próprio Senado Federal, que o governo federal fizesse a compensação dessa queda de receita do ICMS. Então, o governo federal enviou para os estados aquilo que a Constituição determina. E não foi especificamente para a Covid, para o combate à Covid. A gente pode dizer que o auxílio emergencial, sim, foi no sentido de tentar, de alguma forma, conter naquele momento aquela pressão que havia pela questão do fechamento do comércio, que foi logo nos primeiros meses, etc. e tal. Então, o auxílio emergencial, a gente pode dizer que ele serviu para isso, né? Para isso. Mas
O repasse que foi feito do governo federal foi o repasse que deveria ser feito por qualquer presidente, porque é uma obrigação dele fazer o repasse, né? Assim como determinar a Constituição. Então o dinheiro não foi para o combate à Covid, é bom que isso fique dito. Agora, dinheiro que os estados já recebiam, então. Já recebe, é um dinheiro que o Estado obrigatoriamente tem que receber. E o que foi a mais foi para fazer a compensação da queda de receita do ICMS em 2019. Mas o dinheiro não foi especificamente, até porque o governo federal não tem ainda. Então, legalmente, a verba não era exatamente para usar aquele dinheiro só para Covid. Não, porque aí vai vir o gasto vai vir o pagamento de funcionários, de servidores, pagamento de terceirizado, a questão da manutenção, né, da estrutura física dos entes federados, né? Então, pagamento de servidores, etc. Então, o dinheiro que vem é o dinheiro que normalmente teria que vir quem quer que seja o presidente da República, porque a Constituição determina. Independente do estado que o Brasil está. Independentemente. Agora... É tanto que vários governadores se manifestaram quando o governo federal passou essa notícia de quanto tinha passado para a Covid. Aí, sem dúvida. Eduardo Leite, João Azevedo, sem dúvida. Paulo Câmara, vários governadores de direita e de esquerda, porque Eduardo Leite é um governador de direita, se manifestaram dizendo que ele estava mentindo, que esse dinheiro não tinha sido tirado exclusivamente para a Covid. Será que esse dinheiro não veio Perfeito. mais? Inclusive... Mas não mostraram nada. Não, isso é feito por planilha, né? Planilha? Inclusive, tem um relatório do TCU, que saiu agora em março, mostrando que o governo federal agora em 2021 não destinou R$1 sequer para o combate à Covid. Né? Não destinou R$1 sequer. E aí, se a gente for levar em consideração, e eu estou falando de repasse aos estados, né? Não repassou R$1 sequer para combate à Covid. Porque ele está focado, hoje, por pressão na compra de vacina. Né? Então, essa narrativa de que ele mandou dinheiro, mas mandou o dinheiro. Qualquer outro presidente, quem quer que seja de direita, de esquerda, de centro, que teria obrigatoriamente que mandar. Agora, os governadores vão ter que, de alguma forma, justificar, e aí o Tribunal de Contas está para isso, né, se realmente gastaram o dinheiro devidamente. Devidamente, né? Aí dos municípios que não recebessem esse dinheiro do Ministério Federal, né, do governo federal, porque ia ficar numa situação... Aliás, só não ficaram tanto, né? Teve município que colocou tudo em dia, como diz o outro. Sim. Vamos tocar o barco, Aline? Bora. Manda daí ou manda daqui? Ricardo, você assistiu, né, o depoimento de Bandeira? Sim. Né? E ele foi muito duro em relação a Paulo Guedes, né? Sim. Chamando ele de um homem pequeno. Né? E que Paulo Guedes é uma das pessoas que influenciaram Bolsonaro em relação à não compra das vacinas. Sim. Né? Sim. Qual o peso disso na CPI? Inclusive é um dos pontos aqui do relatório da CPI, né? Que é justamente a questão da aquisição, da não aquisição de vacinas quando a Sputnik, aquela vacina russa, lá em agosto, né? Ofereceu ao Brasil 70 mil doses, e que sabe-se hoje que a Sputnik ela tem 91% de eficácia. Se tivesse comprado naquela época, a gente poderia de alguma forma, a partir, né, de uma vacinação, já naquela época poderia ter evitado muitas mortes, né? Porque a questão da vacina é preventiva. E aí o ministro Mandetta, que é médico, né, disse ontem claramente de que toda questão infecciosa que se dá com vírus, não tem o que fazer, é vacina. Só que o coronavírus é diferente por quê? Porque como o vírus é social, né, ele de alguma forma se prolifera pela questão do convívio social, não tem o que discutir. O vírus é social, eu diria que o vírus é mais social do que o biológico. Porque é aquela história, se todo mundo fica em casa, você não tem vírus. O vírus não consegue circular ao ponto de contaminar grupos grandes de pessoas. Né? Então, de alguma forma, o auxílio emergencial, ele ajudou. A gente pode dizer assim, ele ajudou a economia, ele ajudou. Né? E não foi só o auxílio emergencial, teve aquele auxílio para a questão dos empresários, né? Para de alguma forma impulsionar a economia, mas só que já foi, não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Está uma briga muito grande, né, da questão dos valores, porque o valor que está sendo hoje repassado é muito baixo, né? R$250, um bujão de gás é R$100, né? Quase 110, não sei. 85. Então, as pessoas já sabem, você não tem como elas ficarem em casa, né? Os Estados Unidos deu $1.000, deu não, e aquilo não é dado, né?
Os Estados Unidos ofereceu $1.000 à população. $1.000, que seria hoje, nem sei. E ele entrega em casa, R$4.000. né? Então, totalmente diferente daqui, porque aqui burocratizou, exigiu que as pessoas fossem entregar a doença na fila para receber o dinheiro. Você que não sabe nem mexer no ponto da esse é um grande problema. Que é para receber, era 6 meses, 3 meses, recebe um no mês, daqui a 3 meses você recebe de novo. Assim, perfeito. Desastre. Né? Então, assim, as críticas ao Paulo Guedes, eu acredito que elas foram bem pontuadas, porque, de fato, o Ministério da Economia deveria atuar ali com os outros ministérios no sentido realmente de atuar em conjunto, criando uma política nacional, né? Tem até uma frase que ele disse que Paulo Guedes assim: eu já liberei o dinheiro, agora vocês que se virem, eu vou tocar a economia. Isso. Uma frieza. Parece que a economia para Paulo Guedes é só relacionada a rico, né? É rico, é economia tudo para rico. Pobre não existe para ele não. É considerado coisa do outro mundo. Mas ele anda de avião, né? Ele não anda com a gente a pé. Ele vê aquelas formiguinhas de lá e acha que ali anda pelos ares, né? Não consegue ver favela, pobre, não consegue ver nada disso. Vamos dizer assim, a tua hora vai chegar. Tomara. Tem outra coisa que o Morita falou, que qual o peso dessa declaração? Que ele disse que Bolsonaro queria contaminar todo mundo. Então, olha só, o ministro Mandetta ele fez um esboço muito interessante na questão, inclusive mostrou realmente que naquela época o governo federal teria condições, tinha insumo, né, já tinha toda uma estrutura montada a partir do SUS, para que se pudesse atuar junto com os governadores, com parceiros, no sentido de fazer uma política ali naquele momento, né, de distanciamento social, né? Uso de máscara, né? A questão do álcool em gel, né? A questão de você respeitar filas, etc. Fazer a limitação de determinados espaços onde você tem aglomerações, né? Atuar no sentido da compra de respiradores, que foi até uma dificuldade, e ele até disse ontem, né? Que havia uma dificuldade até naquela época no mundo todo, né? Que era uma coisa inicial, ali estava todo mundo ainda querendo entender muito bem o que acontecia. Inclusive muitos médicos, né, isso é relatado, inclusive por ele, estavam ainda, de certa forma, tentando aprimorar o uso dos respiradores, daqueles respiradores mecânicos, etc. E tal. Então havia toda ali uma questão ali de você ir fazendo de acordo com o que estava sendo posto, né? Você estava ajustando. E aí o que acontece, né? O Mandetta é demitido, né? Porque, de fato, ele se opôs à questão da cloroquina, e aquilo que ele falou ontem é muito sério, né? Na verdade, ele não trouxe, digamos assim, nada de novo. Ele só esclareceu questões das quais a gente já sabia. O que para mim é novo ali, naquilo lá, que eu não sabia. Eu também não li o livro dele, né? Tem essa falha minha que eu não li o livro dele, e parece que está dentro do livro dele, que é a questão justamente de uma reunião que ele foi solicitado às 11h45 da manhã. E quando ele chegou no terceiro andar, lá do Palácio do Planalto, já tinha uma equipe lá de médicos, o filho do presidente Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. O que é que o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, está fazendo em Brasília, numa reunião oficiosa, em que havia, com dinheiro público, tá, ouvintes? Com dinheiro nosso. Então, o que é que havia ali, quando o Mandetta chegou? O filho do presidente e alguns médicos que não faziam parte do corpo técnico do Ministério. Então, o que foi que ele deduziu? Que havia ali, né, um gabinete paralelo. Ou seja, o presidente não confia nos seus ministros de Estado, o que é muito sério, né? Então, essa informação que ele trouxe para mim é nova, realmente mostra como o governo federal trata isso de forma amador. É um amadorismo, assim, impressionante. Eu era pequeno, né, assim, adolescente, não me lembro como era, assim, não participava dessas questões de hoje, né, essas coisas que a gente se preocupa mesmo com as questões públicas, etc e tal, com a condição do país, com quem a gente vota, o que é que está sendo feito, etc e tal. Mas eu era pequeno na época do governo Sarney, mas eu não me recordo do governo Sarney conduzindo o país de forma amadora. Apesar dele ser, digamos assim, um profissional da política, mas ele não conduzia. Nenhuma plataforma de governo conduziu esse país de forma amadora, nenhuma delas. Nenhuma. E o presidente trata, né, a plataforma de governo da qual ele tem responsabilidade em conduzir, porque foi eleito pela população, uma parte dela, 38% da população, de forma amadora, brincando, né? Incentivando as pessoas a não usarem máscara, estimulando aglomerações. Isso que eu estou dizendo está lá nos vídeos, basta entrar na internet e olhar, qualquer pessoa. Seja você que votou nele ou não, mas basta olhar. Se você quiser tirar dúvida, eu não estou acreditando não, mas espera aí, eu vou entrar na internet e vou olhar.
né? Não, os filhos do presidente fazendo guerrinha ideológica com a China, olha, um parceiro importante da China na questão do envio de insumos, como está acontecendo hoje no Instituto Butantan. A gente agradece muito aos chineses nesse sentido, né? De que questão econômica como tudo. A China é a China, né? Claro, então você vê como eles tratam uma coisa amadora ali, né, em Brasília. Isso é muito sério, e realmente o ministro Mandetta, ele deixou isso muito claro ontem, que isso aí digamos assim, é só o início, como eu disse aqui, assim que eu cheguei, é só o início do que tá por vir ainda por aí. A questão das vacinas. Essa questão das vacinas, ela deve ser pauta dentro da... Sem sombra de dúvida. Da CPI. Sem sombra de dúvida. Inclusive, quando 2 laboratórios grandes, né, oferecem ao Brasil vacina. Inclusive no momento em que havia ali um aumento de casos muito grande. Né? A gente lembra ali que foi muito difícil ali nos meses de setembro, outubro. Né? Depois deu uma reduzida, deu uma flexibilizada, aí depois veio Réveillon, veio Carnaval e a coisa também, de alguma forma, se agigantou. Mas as vacinas são importantes porque, como o próprio ministro disse ontem, né, vírus só se combate com vacina. Né? A H1N1 está aí para mostrar a influência, etc. E tal. Então, assim, hoje, a única solução que a gente tem definitiva para o Covid é a vacina. As outras soluções são preventivas, que é o uso de máscaras, que a gente está fazendo aqui, o distanciamento, né? Evitar aglomerações, são medidas paliativas, mas a medida definitiva é vacinação, né? A gente tem hoje, por exemplo, os Estados Unidos, bastou mudar de governo, que os Estados Unidos começou a fazer uma campanha maciça, não só de vacinação, como também de incentivo. Né? Não, foi extraordinária a campanha. Sem dúvida, sem dúvida. Um território maior que o nosso, população maior que o Sim. nosso. A população está quase, já tem lugar liberado para se vacinar. Até de madrugada era se vacinado. E isso, para saber a seriedade que o país tem, né? Sem aglomeração, sem... Né? Israel hoje está praticamente só 60% de pessoas vacinadas. Então, realmente você mostra que uma política adequada, uma política que visa realmente, digamos assim, imunizar as pessoas, ela tem que ser levada a cabo até a última instância. Mas a gente não vê o governo federal caminhando nesse sentido, que a gente fez um retrocesso muito grande, né? Um retrocesso. E assim, aí eu vou dar uma opinião minha, tá? E eu ainda acredito que hoje a gente só está, de alguma forma, o governo federal só está comprando vacina porque está havendo uma pressão, houve uma pressão, sobretudo do governador de São Paulo, Dória, né? E depois aí, quando o ex-presidente Lula saiu da prisão, né? Depois que ele saiu da prisão, mas quando ele começou a ser entrevistado, etc. Ele começou também a falar da importância da vacinação, exemplificando países de primeiro mundo que já estão na frente disso, né? O Brasil hoje costuma dizer que é o quinto que mais vacina. Não é verdade isso, tá? Não é verdade isso. Salvo me engano, ele está na 16ª posição. Eu não me lembro agora, não tenho esse cálculo agora. Não é verdade. Em termos proporcionais, ele está atrás de muitos países, inclusive países aqui vizinhos nossos. Então, por isso que é importante trazer para a questão da CPI a questão da falta de vacinação. Ó, aqui ele destacou, o próprio relator destacou aqui, ó, certo? Colapso em Manaus vai ser um dos aspectos, tá? E aí acho que quando vai envolver o governador de lá. Falta de oxigênio. Né? Uso de aplicativo, eles compraram um aplicativo caríssimo para não servir para nada. A cloroquina, ela não serve para a Covid. Os estudos mostram, a ciência já determina, cloroquina serve para malária. E o governo comprou o quê? 18 toneladas de cloroquina e mandou para o laboratório do Exército produzir comprimido de cloroquina, colocando isso como política pública. Você não pode pegar um remédio que não tem eficácia alguma e colocar isso como sendo política pública, gente. Eu não estou aqui defendendo o governo e nem também criticando. Mas assim, eu vejo que os municípios e os estados, eles têm ação também ação direta nessa situação em alguns estados do Covid. E precisa ser revisto essa situação para que eles também sejam chamados ali para esclarecimentos. Porque o que a gente tem visto realmente
é um acúmulo de uma série de erros, né? Como bem colocou aqui Rosana, que nos assiste pelo YouTube, já mandou um comentário, né? Um acúmulo de erros em todas as esferas do governo, e eles são responsáveis, né? E negligenciam o direito do indivíduo e faz com que a população fique nessa descrença. Sim. Tá desacreditada a população. Em quem vai acreditar? Eu diria que a população tem que acreditar primeiro na ciência, tá? A população tem que acreditar na ciência. Até porque se você não acredita na ciência, não tem sentido, como é o nome da jovem aqui? Rosana. Não tem sentido, Rosana, você adoecer um filho seu e você levar para... Você vai levar para quem? Para o médico ou você leva para um advogado? Você vai lá no fórum ou você vai levar para um político, lá na Câmara Municipal? Então a gente tem que acreditar na ciência. Eu acho que o primeiro aspecto é esse, acreditar na ciência. Acreditar no que os médicos dizem, né? Porque eles são pessoas gabaritadas, estudadas para tal. Se você precisar de uma questão jurídica, você não vai procurar um médico não, nem um engenheiro, você vai procurar um advogado. Se você está com problema de saúde, você vai procurar um médico, porque ele que estudou, ele quem está habilitado, e é ele quem desenvolve, ou tem a possibilidade de desenvolver pesquisa no campo eu não sei nem se procurar um médico, eu acho que tem que procurar um cientista mesmo, porque até os médicos eles estão polarizados. Tem médicos que acreditam na cloroquina, na ivermectina, no tratamento precoce. São os médicos ideológicos que estavam lá ontem, né? Esse pessoal tem que ser responsabilizado, tá? Pelo Conselho Federal de Medicina. A gente entrevistou um infectologista que ele disse, eu tenho amigos que acreditam nisso. É porque cada um tem um embasamento científico. Não, mas a cloroquina não tem comprovação científica para Covid. Isso aí já está dito. Já está pré-batido de ponta virada. Quando ele questiona, eles não lembra que eles não possa ser que dê certo assim. Eu estou tomando 100% por conta própria. Quando você procura um médico que tem uma posição ideológica, ele falando, né? E eu me questiono os meus amigos que acreditam nisso, eles não conseguem me explicar cientificamente. Mas isso é uma minoria pequena, tá? E os que estão, digamos assim, de alguma forma atrelados a essa ideia são médicos ideológicos, que é justamente médicos da estirpe daquele qual Mandetta citou, que estavam lá, né? Fazendo aquele, digamos assim, aquele gabinete paralelo, né? Para pressionar o presidente a mudar a bula da cloroquina, né? Para colocar Covid, que é uma das maiores, seria. Ainda bem que a Anvisa voltou atrás, porque realmente sabia que não era possível aquilo. Era um crime, aquilo era um crime se fosse aquilo fosse feito, né? Você pega um medicamento que não tem comprovação científica, já dita no mundo todo, os Estados Unidos voltou atrás. Ninguém está adotando cloroquina, ninguém. Israel... Quer dizer, olha só, vou citar agora... O próprio laboratório da ivermectina disse que a ivermectina não tem... Não serve, como é que eu criei para malária. Isso aqui não dá certo, e você ainda insiste em tomar... Ninguém tem mais interesse do que o laboratório. Isso, pelo contrário, viu? Exatamente. Pessoas tiveram problemas, arritmia, porque como a cloroquina, ela acelera, né? Altera a sua frequência cardíaca. Algumas pessoas tiveram problemas, sim, tomando isso. Salvo me engano, teve até uma questão de um óbito, que foi até ontem, até um médico que estava na bancada do Jornal da Cultura citou a morte de alguém que tomou a cloroquina e tinha arritmia, não sabia, porque é um remédio perigoso, inclusive contraindicado para quem tem arritmia. E aí você transformar isso numa política pública, colocar assim, digamos assim, incentivar as pessoas a comprarem caso elas tenham sintomas, isso é muito perigoso, né? Sem você realmente fazer um exame individualizado. A outra pergunta que a gente já está em cima da hora. Caso comprove que o governo federal foi irregular, foi irresponsável, o que é que isso vai acarretar para o presidente? Não, veja bem, uma vez encerrada a CPI, né, se realmente entender, né, pela questão do cometimento de crimes ou de desvios, porque o que é que acontece? A gente está falando aqui em corrupção, não é corrupção do dinheiro, de peguei aqui, botei no bolso, não é esse tipo de corrupção. É aquilo que no direito administrativo a gente chama de corrupção das prioridades. O que é corrupção de prioridades? Corrupção de prioridades é o seguinte, eu pegar um dinheiro público e fazer uma viagem para Israel para tentar lá conhecer um spray que nem tinha comprovação científica, estava ainda na fase 1 de teste. Então você, junto com uma comitiva de 10, 12 pessoas, pega um avião presidencial, aluga lá, gasta-se lá com um hotel com 12, 15 pessoas, para passar 3, 4 dias em Israel para testar um spray que não tinha serventia para nada. É tanto que Israel hoje, o forte de Israel hoje é vacina e não spray. Corrupção de prioridades, Ralim, é o governo pegar 18 milhões de um insumo, né, de uma matéria-prima para produzir um remédio, que a gente chama de química fina, que não tem serventia para Covid, e comprar 18 milhões
e fornecer, dar ao exército para o exército produzir comprimido que não serve para nada, a não ser para malária. Isso se chama corrupção de prioridades. Corrupção de prioridades é você pegar um helicóptero presidencial para se gastar combustível, porque cada voo, né, a quantidade de combustíveis enfim, né, e fazer sobrevoo para, de alguma forma, tá ali, dar as caras ali a manifestações em favor, em seu benefício próprio. Isso é corrupção de prioridades. Uma vez entendendo que houve sim negligenciamento do presidente na questão da condução do combate à Covid, negligência, né? Corrupção de prioridades nesse aspecto, ou seja, gastasse dinheiro com aquilo que não tem serventia, isso, uma vez sendo apurado, é possível sim a instauração de um processo, que eu acho que eu creio que a intenção vai ser essa, para encaixar o presidente, né, dentro de uma figura típica do crime de responsabilidade, tendo em vista que ele já tem mais de 60 processos de impeachment contra ele no Senado também, na Câmara dos Deputados. Eu creio que sim, é possível. Uma vez apurado, instaurado e estando configurado todas essas omissões, ou pelo menos parte delas, das quais está aqui descrita, é possível sim, né, a instauração de um processo de impeachment contra o presidente da República pelas essas omissões. E, inclusive, fala-se até a possibilidade dele responder até no Tribunal Penal Internacional. Fala-se nessa possibilidade. E eu não sei como vai ser, por isso eu digo que a gente vai ter mais surpresas. Pode ser que daqui a um mês, 2 meses, a gente esteja aqui falando coisa, né? De outras... Isso é possível, porque está só no início. Enfim, eu falei de coisas aqui, já falei de coisas bombásticas, mas a gente tem que entender que isso está só no início. Vai, né? apurar muita coisa ainda. Sem dúvida. Muita coisa pra rolar. Sem dúvida. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria mandar um abraço aqui para quem está aqui né? Manda aí para a live aí, rapaz. Alguns ouvintes que estão aqui, né? Mandar um abraço aqui para nosso amigo Thales, da TM Tabacaria, que fica ali próximo ao Luiza Mota. Um abraço, Uma das maiores tabacarias aqui da cidade. Um abraço para meu amigo colega Dr. Matheus, que é membro da minha comissão, Michele, Luciano está aqui também. Luciano, a entrevista aqui é sobre outra coisa, cara. Não tem nada a ver com politicagem não, tá? Para Sheila Campos, advogada também, que está aqui, né? Também prestigiando aqui essa entrevista aqui na Shalom. Muito obrigado Pois abraço a pelo todos, convite. né? Abraço a digníssima Rosana, já estão me apontando aqui, a creche de menino, né? A Mônica que voltou, né? Que tá ali, né? E vamos pedir a Deus que na próxima estejamos todos aqui com saúde e vamos se cuidando do Covid. Vamos lá, né? Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. São 13 horas e 10 minutos. Eu espero vocês sexta-feira, se Deus quiser. É o chapéu de couro. Encerramos por hoje o